O problema com aquele asteroide que destruiu os dinossauros não foi o fato de ele ter caído, e sim onde caiu. Essa gigante rocha espacial encontrou o pior lugar para colidir. Além disso, o ângulo em que atingiu o solo foi o mais infeliz. Se tivesse caído verticalmente, teria havido menos destruição. Mas caiu em um ângulo tal que levantou uma enorme quantidade de poeira no ar. Depois que o desastre ocorreu, toneladas de fuligem começaram a queimar. 65 milhões de anos atrás, apenas 13% da superfície da Terra continha a quantidade certa de enxofre e óleo necessária para formar uma grande quantidade de fuligem. Se o asteroide tivesse caído nos outros 87% do território, os dinossauros ainda poderiam estar vivos hoje. Mas ele atingiu o pior lugar e levantou 1 milhão de toneladas de material em chamas para o céu. Uma nuvem de partículas incandescentes cobriu o céu e partiu em uma jornada pelo continente. Então essas partículas foram caindo no solo e causaram incêndios em grande escala. As árvores estavam queimando e lançando mais fuligem para o céu. Mas o asteroide colidiu não apenas com rochas. Ele caiu na costa em um lugar onde o fundo do mar era cheio de sulfato. Como resultado da colisão, ele começou a queimar, o que provocou a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. O ar ficou envenenado. Parece que os dinossauros não tiveram chance. E agora vamos imaginar o asteroide caindo em outro local, em algum lugar no meio do oceano. Ondas enormes inundariam parte da Terra, mas quase todos os tipos de dinossauros sobreviveriam. Ou melhor ainda, a rocha poderia ter caído em algum lugar do deserto e deixado para trás uma cratera gigante. Isso é tudo. Sim, os vários dinossauros que passavam não teriam sobrevivido à colisão, mas a situação não teria sido tão crítica em geral. Assim, os lagartos gigantes permaneceriam dominantes em nosso planeta. Eles não permitiriam que outros animais se desenvolvessem, pois os tiranossauros e outros répteis ferozes caçariam mamutes e outras criaturas antigas. A população de mamíferos iria diminuir. Os velociraptors estariam lutando por territórios com tigres, dente de sabre e ursos gigantes. Começaria uma luta pela sobrevivência entre os dinossauros e outros animais. Então chegaria a Era do Gelo e alguns répteis não sobreviveriam. Novos jogadores entrariam em campo. Esses seriam os primeiros ancestrais dos humanos. Viver lado a lado com os dinossauros seria difícil. Lagartos atacariam vilarejos e cavernas, então as pessoas precisariam construir muros altos para a proteção. A propósito, o tiranossauro representaria menos perigo para as pessoas do que você imagina. De acordo com as últimas pesquisas, muitas criaturas conseguiam fugir desse monstro. Sim, você provavelmente viu como eles alcançavam carros facilmente nos filmes, mas não seria tão assustador na realidade. Paleontólogos e biólogos analisaram a força dos ossos do dinossauro e descobriram que essa criatura não conseguia atingir altas velocidades. O seu máximo era correr 2 vezes mais devagar que um atleta de campo. Milhares de anos se passaram. As pessoas aprenderiam a viver com os dinossauros. Elas até conseguiriam domar alguns deles. Elas domesticariam dinossauros herbívoros para desenvolver a agricultura. Os triceratops e os bois iriam arar os campos juntos. Imagine fazendas repletas de diplodocos ou braquiosauros. As pessoas escalariam seus longos pescoços e colheriam frutas das árvores altas. Os estegossauros protegeriam as pastagens dos lobos e dos velociraptors. Os dinossauros com conchas, como os anquilossauros, ajudariam as pessoas a atravessar desertos. Eles, com os camelos e os burros, carregariam as cargas pesadas. As pessoas compartilhariam o planeta com os antigos lagartos e viveriam em harmonia. A situação nos mares e oceanos seria muito pior. Os répteis marinhos atacariam as embarcações de madeira e capturariam todos os peixes. Imagine que você estivesse navegando para outro continente com toneladas de grãos, tecidos, peles e outros produtos. E então um mosasauro gigante aparecesse no horizonte. Ele era um dos lagartos marinhos mais fortes. O grande tubarão branco pareceria um peixinho ao lado dele. A criatura poderia facilmente derrotar um megalodonte. E então se depararia com uma embarcação de madeira. Ele morderia o convés e puxaria o barco inteiro para debaixo d'água. Os dinossauros aquáticos seriam o principal obstáculo para a comunicação entre os países. Isso retardaria o progresso por 100 anos. As pessoas construiriam navios de metal para resistir aos ataques do mosasauro e finalmente conseguiriam estabelecer conexões marítimas. Um problema parecido ocorreria quando os primeiros aviões decolassem.
Imagine que você estivesse voando em um Boeing de passageiros. Você olharia pela janela e veria um pterodáctilo. Ah, espere, seria impossível. Esses lagartos alados não eram tão rápidos, mas eles poderiam alcançar um helicóptero ou alguns antigos bimotores. Isso representaria uma séria ameaça aos voos. Então as pessoas instalariam sistemas de proteção de som a bordo de cada aeronave. Os pterodáctilos ouviriam o ultrassom irritante à distância e voariam o mais longe possível. As pessoas equipariam submarinos e navios com o mesmo escudo de som. Então, depois que as pessoas aprendessem a se defender dos dinossauros, outro problema apareceria. Os lagartos seriam os reis da vida selvagem, então eles substituiriam todas as outras espécies animais. Os dinossauros correriam pelas savanas africanas e os lagartos com pelos viveriam nas florestas frias no inverno. Leões, lobos e ursos não seriam os reis da natureza. Os rinocerontes lutariam com os parasaurolófos. Os estegossauros atacariam os hipopótamos e tirariam seus territórios. Os dinossauros venenosos viveriam nas selvas. Lagartos que conseguiam subir em árvores assustariam os macacos. Imagine um macaco reptiliano pulando de um galho para outro. Para salvar animais comuns do extermínio, as pessoas precisariam controlar a população de répteis predadores. Enormes parques e reservas naturais apareceriam em todos os países. As pessoas transportariam dinossauros para lá e os separariam dos outros animais selvagens. Os dinossauros pareceriam estar completamente sob controle. Quando o perigo causado pelos répteis gigantes passasse, as pessoas começariam a criar lagartos menores e inofensivos. Alguns comprariam um camaleão e outros manteriam um microceratus em casa. Haveria exposições de dinossauros. As pessoas levariam essas criaturas para passear como se fossem cachorros. Algumas pessoas tirariam selfies com os répteis, fariam compras e se sentariam em cafés com os pequenos lagartos. Os dinossauros não seriam intimidadores, eles seriam fofos? As pessoas montariam cavalos, camelos, parasaurolófos e paquicefalossauros. Claro, muitos tentariam domar velociraptors, mas falhariam. Esses eram répteis perigosos e não saberiam obedecer. Domá-los seria quase tão difícil quanto domar um jacaré. Mas cães e gatos ainda seriam mais populares, pois são mais inteligentes. O cérebro de um dinossauro é quase igual ao de uma galinha. Mas quem sabe, se tivessem vivido até hoje, talvez tivessem evoluído para criaturas mais inteligentes. Imagine se os dinossauros fossem inteligentes. Nesse caso, as pessoas teriam um grande problema. Alguns cientistas pensam que, mesmo que o meteorito não tivesse destruído os dinossauros, eles não teriam sobrevivido até hoje. Eles precisavam carregar seu próprio peso colossal o tempo todo. Essa era uma carga enorme sobre seus ossos e articulações. A maioria dos dinossauros não conseguiria sobreviver à Era do Gelo com tais características, mas lagartos menores poderiam ter conseguido. Dinossauros rápidos e ágeis, como velociraptors e paquicefalossauros, teriam sobrevivido, mas de que forma? Os dinossauros poderiam já ter evoluído para outra coisa? Olhe para a boa e velha galinha. Muitos cientistas acreditam que ela é descendente direta do assustador tiranossauro. Em algum lugar nas profundezas do DNA da ave, existem genes que o dinossauro tinha. Sim, é difícil de acreditar, mas olhe para a estrutura corporal da galinha e para como ela anda. Retire a plumagem, cubra a criatura com escamas e dê-lhe mandíbulas cheias de dentes em vez de um bico. E agora você tem um mini Tiranossauro Rex no galinheiro. E a propósito, não apenas as galinhas podem ser parentes de lagartos gigantes, muitos pássaros são descendentes vivos dos dinossauros. Surpreendentemente, jacarés, cobras, crocodilos e lagartos monitores não são tão parecidos com os antigos répteis quanto pelicanos, cegonhas e outras criaturas voadoras. Ao longo de milhões de anos de evolução, as patas dos dinossauros se transformaram em asas e as mandíbulas alongadas e cheias de dentes acabaram como bicos. A genética das aves é a chave para entender os dinossauros. Os pelicanos são parecidos com os pterodáctilos e os avestruzes com os velociraptors. Talvez muitos outros animais também compartilhem alguns genes com os antigos lagartos. Se o meteorito não tivesse caído, todos os dinossauros teriam evoluído para criaturas completamente diferentes e incomuns. Os cientistas querem estudar cuidadosamente o DNA das aves e tentar reverter a evolução com a ajuda da engenharia genética. Eles esperam criar dinossauros a partir de ovos um dia. Mas, para fazer isso, precisam encontrar um genoma específico que não mudou ao longo de dezenas de milhões de anos.
Ele se esconde no DNA e não é tão fácil encontrá-lo e extraí-lo. Você acha que veremos répteis gigantes até 2050?